Olá a todos. Bem, eu vejo com muita alegria, com muito entusiasmo, vamos dizer assim, e otimismo, né? Essas manifestações contra o Bolsonaro, pela educação, enfim, em prol de um país melhor, né? Eu acredito que isso, sem dúvida, é algo positivo. Sempre é algo positivo quando a gente compreende que a gente tem um problema e a gente começa a tentar tratar esse problema, né? O que acontece muito no Brasil é que o país fica doente e aparecem dezenas e dezenas de sintomas e a pessoa diz, é como se fosse fazendo uma alusão aqui a uma pessoa doente que diz, não, tudo bem, isso aqui não é nada. É mais ou menos isso que acontece com o país durante a maior parte do tempo. Aí chega um determinado momento que as coisas desandam de tal forma que as pessoas acabam se mobilizando e buscando lutar contra isso. Então isso é sem dúvida uma coisa positiva. Porém, eu sou o tipo de pessoa que sempre traz esses poréns, né? Eu sou muito cuidadoso em relação a isso, a esse otimismo exacerbado. Eu sou um pouco pessimista em relação ao país e principalmente em relação a essa ideia de que podemos modificar estruturalmente o país, que o povo comanda a coisa. Infelizmente não é assim, né? É claro que eu não sei se fosse assim seria uma coisa boa, mas ao menos seria mais crível essa ideia de mudança. Porém, não sabemos bem o que vai acontecer e nem se as mudanças que podem vir serão mudanças boas, né? É uma visão um pouco conservadora, com certeza, mas não é bem isso. Vou falar de modo mais prático, né? Os movimentos e toda essa toda essa situação gerada por, por essas grandes manifestações e por todas as questões que vem acontecendo em relação ao Bolsonaro, né? Várias críticas internacionais que ele vem recebendo, várias coisas erradas que ele vem fazendo, vem passando por cima de tudo, né? Mas eu tenho um pé atrás em relação a isso, já falei isso antes, mas o que se vê é que poucas pessoas conseguem enxergar ou pelo menos transmitem essas questões para o público, né? No YouTube ou em outros lugares, outras plataformas. A gente tem que recorrer um pouco à história recente do Brasil e de outras partes do mundo, no Oriente Médio, por exemplo, para a gente poder exemplificar o que eu estou querendo dizer. Em 2013 no Brasil e mais ou menos na mesma época, nos países árabes, né, o que foi conhecido como Primavera Árabe, tirar aqueles governantes lá, que eram chamados de ditadores e tal, né, considerados ditadores por muitos e tal. Mas o que causou isso? Né? Crise de refugiados, crise nesses países, instabilidades políticas, instabilidade econômica, guerras, como acontece até hoje na Síria e em tantos outros países lá nessa região, uma exploração maior por parte de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, nessas regiões. No caso do Brasil também, o que se viu foi crise, o país volta ao mapa da miséria, uma crise institucional, crise da democracia brasileira,
crise das instituições democráticas no Brasil, crise do Estado brasileiro. Quer dizer, uma crise que foi muito além de uma crise econômica, de uma crise política. Virou uma crise gigantesca, institucional. As instituições não estão cumprindo os seus papéis, né? Principalmente o judiciário. A imprensa também não. É porque a imprensa é até conhecida como o quarto poder. E no Brasil ela tem um poder enorme, que é justamente esse poder de fazer a cabeça da massa, de manipulação, né? E de, mesmo que você não queira chamar de manipulação, se você não quiser chamar de manipulação, você chama de influência, por exemplo, para não ficar aqui caso você não acredite nisso, ou você diga que não é bem assim e tal, tudo bem. Mas tem um exército, uma forte influência, portanto, um poder enorme sobre as pessoas. E ela usa muito isso. A gente sabe que a imprensa brasileira ela tem um lado, né? Ela é antipetista, ela é anti-esquerda, ela é contra os movimentos sociais, ela é contra direitos trabalhistas, é contra direitos previdenciários, enfim, direitos sociais de modo geral. Ela é contra o estado de bem-estar social. Ela é contra o Estado agir em prol da grande maioria das pessoas. Ela é contra a igualdade de oportunidades, né? Que o Estado promova a igualdade de oportunidades. Então ela é a favor de reformas trabalhistas, ela é a favor de reforma da Previdência, a favor de cortes de gastos. Então ela sempre é favorável a esse tipo de política. E é uma política que o Bolsonaro vem adotando. Mas por que então essa mesma imprensa fomenta essas manifestações e quer que o Bolsonaro caia? Porque ela quer alguém lá que tenha mais poder político, vamos dizer assim, uma pessoa que desperte mais confiança e tal, que tenha mais inteligência para poder conduzir esse processo político e aprovar essas reformas. Portanto, a gente tem que ter um pé atrás, um não, ou dois, mais, em relação a isso. É o que eu sempre digo aqui, a gente não deve tratar política com emoção, a gente deve ser muito racional. A gente tem que se racionalizar até a emoção que a gente naturalmente sente. A gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é justamente por meio dessa emoção, desse sentimento de mudança, desse sentimento de rancor, desse sentimento de querer derrubar o Bolsonaro, que é uma coisa extremamente compreensível, né? Por parte da população em si, da massa, é compreensível. Mas por parte daqueles que estão como condutores, estão como influenciadores, pessoas que cientistas políticos, analistas políticos, pessoas que se colocam nesse patamar, tem que ter uma racionalidade em relação a isso. E tem que observar o que é essa racionalidade. É entender a questão conjuntural para poder entender os resultados disso daí. Tá, tirar o Bolsonaro. O que acontece se a gente tirar ele? Tudo isso que está acontecendo vai levar a isso. Não tenha dúvida. Tudo que vem acontecendo é para levar a um processo de impeachment. Tá? A imprensa já está contra ele, a população está contra ele. Isso é evidente e é extremamente compreensível. A população não está errada por estar contra ele. Os partidos também, até o próprio PSL e a própria base aliada já começa a se diluir e ficar contra ele. Já se foi colocado aí certos processos aí para poder impeachá-lo. Então já tá bem claro o objetivo, que é tirar o Bolsonaro. O que acontece se tirar o Bolsonaro, né? Até onde eu sei, quem assume
é o vice dele, né? Que é o general Mourão. E é evidente que o general Mourão não é a opção que a gente quer, né? Com certeza não. Aí você deve perguntar, bom, mas o Bolsonaro não é já terrível? Não. É essa a questão. Se a imprensa, se a grande imprensa, se os grandes corporações, se esses grupos todos querem tirar o Bolsonaro, é porque como um impedimento para aprovar as reformas que eles querem. Ou seja, eles querem tirar o Bolsonaro não é para melhoria do país, para melhoria da população. Não, eles querem porque o Bolsonaro é incompetente. E uma pessoa incompetente é uma pessoa que não consegue aprovar nem aquilo que quer aprovar. É por isso que eles querem tirar o Bolsonaro. Não é porque eles são contra o modelo que o Bolsonaro quer adotar. Né? Eles são favoráveis a isso, mas Bolsonaro não consegue conduzir isso. Isso ficou bem claro, Rodrigo Maia disse isso. Rodrigo Maia não é contra a reforma, ele é um dos mais entusiastas pela reforma da Previdência. Por isso que eu também combato muito ele aqui. Tem gente que, o Rodrigo Maia, não sei o que. Rodrigo Maia é a mesma coisa, é o mesmo grupo. E vários outros vários partidos estão apoiando isso daí. Né? Então, a gente tem que observar de uma maneira mais crítica a coisa. E não se deixar levar pela emoção do momento. Foi isso que aconteceu em 2013, foi isso que aconteceu em relação ao impeachment da Dilma, foi isso que aconteceu em relação à prisão do Lula. Tudo foram coisas que foram conduzidas, a eleição também de 2018, conduzidas pela emoção. E onde nos levou isso tudo? Né? Foram manipulados. Então, da mesma forma, do mesmo jeito como a mídia se entusiasmou as pessoas em relação às manifestações de 2013, elas estão ali de algum modo entusiasmadas com essa nova manifestação. Como eu disse, eu não sou contra essa manifestação. A manifestação em si é uma coisa extremamente válida, é uma coisa maravilhosa, foi uma coisa assim, eu acho até mais espontânea, foi uma coisa realmente espontânea, não foi uma coisa manipulada. O que eu estou falando é em relação ao processo que decorre depois dessas manifestações. É bom deixar isso bem claro aqui, eu espero que fique bem claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários essas questões quando a gente toca assim. Esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que eu sei que algumas pessoas não compreendem ou entendem errado e falam alguma coisa. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode expor aí que eu posso fazer um outro vídeo posteriormente para esclarecer melhor essa questão. Mas a questão é que a questão central que eu quero que a gente fique de olho é o seguinte: o Mourão não é a solução. Se o Mourão chegar ao poder, ele vai chegar ao poder para aprovar as reformas que a direita quer, né? Eu não sei se existe uma outra possibilidade, acho remota qualquer outra possibilidade, caso o Bolsonaro caia, né? A coisa mais lógica, evidente, que diz a lei é o seguinte: Mourão assume, o presidente assume, né? Aconteceu com o Collor, aconteceu com a Dilma, agora com certeza, provavelmente vai acontecer com o Bolsonaro. Então, o que a gente não deve ficar é entusiasmado demais com isso. A gente deve tomar esse cuidado e ver como é que a gente pode conduzir para evitar que o Mourão tome o poder, né? Ou tentando colocar uma cassação da chapa, ou tentando adiar até o momento, adiar esse processo de impeachment, para que quando se colocado o processo de impeachment seja no período em que... porque tem um período para o processo de impeachment. Se não for feito até determinado momento, o que acontece é uma eleição antecipada, né? Então a gente tem que agir com estratégia em relação a isso. Para, se for esse caso, tentar forçar a barra para uma eleição
antecipada, para aí sim haver um processo democrático, onde as pessoas vão eleger ali quem elas querem. Aí a gente entra num processo de conscientização política, de propaganda política, de conscientização mesmo, né? De tentar mostrar o que está acontecendo e partir para essa disputa eleitoral, né? Então é isso. É esse o meu pensamento em relação a essa questão aí do impeachment de Bolsonaro. Tenho essa visão mais crítica em relação a isso. Então acho que ficou bem claro, né? Procurei explicar bem explicadinho, justamente para não haver muitas dúvidas. Mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, uma opinião contrária, você pode expor aí, exponha seus argumentos, né, de preferência, para ficar mais claro também. Eu possa talvez até fazer um vídeo respondendo essas questões. Obrigado a todos e até breve. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar isso ao debate. O que eu quero principalmente é levar isso ao debate, porque poucas pessoas falam sobre isso. Então é isso. Obrigado.